Nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Glórias a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a sentar. Seja o Glória a Deus. glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, maravilha de Deus. Glórias a Deus. A igreja do Senhor, ela Toda honra, toda glória para o Tio Deus. nasceu em perseguição desde o princípio, né? Foi perseguido Jesus quando começou a pregar o Evangelho, a trazer ao povo o reino do céu que era chegado. É, Pai, aleluia. João Batista perdeu a sua cabeça em perseguição contra o Evangelho. O escritor aos Hebreus vai dizer que pela fé alguns apagaram a força do fogo, outros quebraram cadeias, outros fecharam a boca dos leões pela fé. Tu és lindo, Deus. Apagaram a força do fogo, É, Pai. fecharam a boca dos leões. Glória. Mas o mesmo capítulo vai dizer que também pela fé alguns foram cerrados ao meio. Aleluia. Oh, glórias a Deus. É, Pai. Senhor. E é por isso que Paulo vai dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu posso fechar a boca dos leões, eu posso quebrar correntes, Aleluia. mas eu posso também ser cerrado ao meio. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Em nome do Evangelho, eu posso tudo naquele que me fortalece. Desde os dias da morte de Estevão, que uma nuvem negra perseguia a igreja do Senhor. Quando Estevão foi apedrejado até a morte, e a perseguição continuou. Herodes Agripa I, Deus bendito, aleluia, Pai. neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que matou as crianças quando Jesus nasceu, tentando acabar com a vida de Jesus. Herodes Antipas foi o filho de Herodes o Grande. Antipas foi aquele que mandou decepar o pescoço de João Batista. A família era perturbada, perseguia. E Herodes Agripa é sobrinho de Antipas. Deus E ele, querendo obter o favor do povo por razões políticas, para ser apoiado, a Bíblia vai dizer que glorificado seja o teu nome, Pai. ele já tinha mandado matar Tiago, a espada. É, Papai. E vendo que isso agradava aos judeus, ele então manda também prender a Pedro.
com mal intenção com Pedro. Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Toda honra, toda glória para ti. Esse texto, por mais que eu tentasse fugir do assunto, mas ele vai nos conduzir a falar sobre oração. Ele vai nos falar de perseverança na oração. Buscar o Senhor, insistir com o Senhor, porque ele vai dizer que Pedro estava preso. Esse texto vai dizer que Pedro era guardado, mas a igreja fazia incessante ou constante oração em favor do pastor Pedro. Diz que era o dia dos asmos, dos pães asmos. Os pães asmos, na festa dos pães asmos, era comemorado juntamente com a Páscoa. E eram 7 dias de festa. Então isso quer dizer que por 7 dias, enquanto os judeus estão se alegrando com a festa, enquanto Herodes propõe encher o coração, a maldade com a vida do pastor Pedro, tem uma igreja de joelho, tem uma igreja perseverando, tem uma igreja buscando, tem uma igreja intercedendo, insistindo com o Senhor. Senhor, salva o pastor Pedro. Senhor, tem misericórdia da vida do pastor Pedro. Oh, glórias a Deus! Maravilha! Aleluia! Maravilha! 7 dias clamando ao Senhor. Quantos dias essa campanha? 9 dias, né? 7 dias incessante. Perseverança. Perseverança. Aí eu me lembro quando Elias desce do Carmelo, ele vai dizer para Herodes, Acabe, agora vai vir chuva, se prepara que vai vir chuva. E ele mandou o povo se preparar para suas casas, para os seus lares, e descer abundantes de chuva. E ele sai, mesmo ele sabendo que vai chover, ele sai à parte com o seu moço, e a Bíblia vai dizer que ele bota a cabeça entre os joelhos, e ele vai clamar a Deus, ele vai buscar a Deus, ele vai interceder pela misericórdia de Deus em favor da vida do povo. E Elias, ele persevera orando, ele persevera, ele insiste na oração, porque a Bíblia vai dizer que ele ajoelha, ele bota a cabeça entre os joelhos, e ele levanta e fala com o seu moço, vai lá e olha para o mar. E o moço volta e fala, não estou vendo nada. Eita, glória! E aí? Não estou vendo nada. Às vezes, não é assim, pastor? A gente começa a orar, começa a buscar a Deus, a gente persevera. Quando chega no meio do propósito da peleja, a gente olha para o céu e diz, mas eu não estou vendo nada. Mas continua plantando. Porque tem um mistério da natureza que nos ensina. O agricultor, ele vai lá e planta a semente. Ele planta crendo que ele vai colher. E ele volta no outro dia e a semente não nasceu. E ele diz, eu não estou vendo nada. Ele volta no segundo dia e olha e diz, eu não estou vendo nada. Mas no oculto, por baixo da terra,
de por aumentar a iniquidade aconteceu o que, irmãos? O amor de muito esfriará. Tem esfriado. Tem extinguido a fé, o amor, a esperança. Por muita dificuldade, por muitos levantes, por muitas afrontas, muitos têm esfriado, muitos têm desistido. Aqueles que perseveravam, perderam a sua força, pararam no meio do caminho, já não clamam mais, já não oram mais, já não buscam mais. Santo Deus! Nós estamos vivendo os dias. Oh, glória! Precisamos renovar a nossa fé, aprender com a Bíblia. Aí Elias vai lá, 5, 6, General de guerra. 5, 6 vezes ele não desiste. Vai lá e olha. E ele diz: eu não estou vendo nada. Mas Elias não desiste. Ele joelha de novo e bota a cabeça entre o joelho e clama ao Deus do céu, crendo que Deus está ouvindo a sua súplica, crendo que Deus resposta nesse sacrifício. É preciso acreditar que Deus está contemplando a nossa peleja, que Deus está ouvindo o nosso clamor e que Deus tem resposta para a sua igreja, que Deus tem resposta para o seu povo. Oh, glória! Aleluia. Na 7ª vez o moço veio e ele pergunta: e aí? Agora eu vi uma pequena luz, o tamanho da mão de um homem. Quer dizer nada, uma pequena luz do tamanho da mão de um homem. Mas Elias entendia o mistério. Ele se levantou e creu. Ele viu que era a resposta. Nós temos que estar ligados a tudo, irmão. Porque às vezes Deus fala conosco e nós não entendemos o que Deus está falando. Deus está mostrando e nós não entendemos o que Deus está mostrando. É verdade. Então Pedro está lá entre 2 soldados. Ao todo eram 16, não é isso? 4 cadernos, soldado. Mas o mais pertinho dele havia 2. A Bíblia vai dizer que ele está entre 2, tem que clamar o pobre coitado do Pedro podia. E a me pergunta assim: mas por que tanto soldado? Um homem desarmado, sem espada, que era a arma mais poderosa da época. Um homem que estava perseguindo o sol e levou o reino do céu, a palavra de Deus. Mas a notícia corre. E todos sabiam, mesmo não tendo fé em Jesus Cristo, mesmo não crendo no Evangelho, a fama de Pedro era grande. E eles sabiam que Pedro era aquele que viu Jesus transfigurar lá no Deus. Aleluia! Pedro era aquele que teve uma experiência profunda com Jesus. Ele está orando, ele está ali com Jesus, ele está pesado, não conseguiu orar. Deus! Aleluia! Mas ele viu quando Jesus transfigurou o céu. Ele viu Elias, ele viu Moisés. Pedro é aquele que andou sobre as
E ele prende Pedro com segurança, os 16 soldados. Pedro está ali, a igreja está perseverando em oração. Porque a igreja precisava ver o sobrenatural. Aleluia! Sem oração não tem sobrenatural. Sem oração não tem vitória. Sem oração não tem vida com Deus. Sem oração não tem evangelho. Porque a igreja ela nasceu de joelho. O evangelho ele começou na oração. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam no cenáculo reunidos, perseverando em oração, para ter uma resposta de Deus, para vir a promessa que Jesus fez para ele. Então eles perseverando em oração, o céu se abriu, o Espírito desceu, encheu todos que ali estavam, perseverando em oração. Foram vistas por eles línguas repartidas por fogo. Eles ouviram um som veemente e impetuoso. E a Bíblia vai dizer que foram todos cheios do Espírito. E ali se levantaram para começar a fazer a obra do Senhor, para começar a levar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja está. Bendito, Pai. Porque a igreja precisa de um milagre dentro da prisão. Um milagre dentro da prisão. Muitas são as nossas prisões, irmãos. Muitas são as coisas que aprisionam as nossas vidas, a nossa condição, a nossa mente. E no dia a dia parece que muitas das vezes nós ficamos presos a uma situação, ficamos presos a alguma coisa que vem de contra as nossas forças, de contra a nossa capacidade. Estando nós presos em certas coisas, às vezes nós desanimamos desse tipo de prisão que vem contra as nossas vidas. Aleluia, Pai. Mas o Senhor, Ele vai dizer assim lá no capítulo 37 do livro de Ezequiel: olha, vocês dizem no coração de vocês, os nossos ossos se cegaram, a nossa esperança foi cortada, mas eu abrirei as vossas sepulturas e nós sairemos. Eu abrirei as vossas sepulturas. E como a igreja precisa ver um milagre dentro da prisão, ela continua perseverando. Temos vivido tempo de prisões, mente presas, coração preso, famílias cativas, General de guerra. filhos cativos, parentes, irmãos cativos. E como se não bastasse, às vezes nos sentimos também numa prisão, sem forças para ir adiante, sem forças para continuar, sem forças para perseverar. Mas nesses dias de muita peleja, Paulo já dizia que viriam os tempos difíceis, que os homens seriam amantes de si mesmo, presunçosos, caluniadores, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Mas ele fala para Timóteo: mas tu permanece naquilo que você aprendeu, meu filho, sabendo de quem tens aprendido. Tempos difíceis.
perseverança são para esses dias difíceis. A nossa perseverança no clamor são para esses dias de peleja. Porque tem uma batalha travada. E o apóstolo vai dizer que a nossa peleja, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. Então por isso a nossa peleja só vai ser enquanto estivermos de joelho, de joelho, boca no pó, clamando. Porque a Bíblia vai dizer que enquanto a igreja está clamando, no 7º dia, quando Herodes estava para fazer Pedro se apresentar no meio do povo para fazer toda a maldade com a vida do pastor Pedro, de repente, dentro da prisão, o Senhor envia o seu anjo. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que uma luz resplandece. Coisa boa é quando dentro de uma prisão uma luz resplandece. Quer dizer uma saída, uma direção. Aleluia! Dentro de nossas prisões, a luz de Deus vai resplandecer. O Senhor vai enviar o seu anjo. E as correntes vão cair. Diz que as correntes caíram das mãos de Pedro. Aleluia! Mas pela perseverança da oração, o Senhor queria fazer um milagre na vida do pastor Pedro, mas Ele queria também a perseverança da igreja da Essa oração. glória! Capítulo 16, a Bíblia vai dizer que 2 apóstolos estão presos, acorrentados, sangrando, judiados, gemendo de dor. General de guerra! Mas mesmo diante de dor, diante da prisão, eles não desistem de perseverar na oração. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas oravam e louvavam o Senhor dentro da prisão. E aconteceu também o milagre dentro da prisão. A Bíblia vai dizer que os alicerces do cárcere abalou-se. Oh, maravilha! As portas de todas as cadeias se abriram nas celas. E eles foram soltos. Papai. Mas é com súplica, é com oração, é com perseverança, sempre perseverando na oração. Tu és bendito, papai. A Bíblia vai dizer que nós estamos perseverando na oração e no partir do pão. Mas tem que ter oração, tudo tem que ter oração, perseverança. Glorificado seja o teu nome. Às vezes nós começamos, irmãos, colocamos um propósito diante de Deus e nós oramos 1, 2 vezes, 3 vezes, não vemos nada e paramos pelo meio caminho. Mas é necessário perseverança. Perseverança. Eu gostaria de estar fazendo uma oração. Está passando o microfone de direito. Perseverança na oração, na intercessão. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu creio que esse tema já está falando sobre oração, sobre perseverança. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso e santo, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu já quero agradecer ao Senhor por esse propósito que o Senhor Cristo tem colocado neste lugar. O Senhor sabe da necessidade, Senhor, que cadeias caiam, Senhor, neste lugar, nas vidas, nas nossas vidas e no povo, Senhor, neste lugar. Meu Deus, eu venho pedir que nesta noite o Senhor possa estender a tua mão sobre nossas vidas, meu Pai, e peleja, meu Deus, em favor das nossas
Deus e meu Pai, joga por terra o mal que tem assolado, que tem se levantado. Entra, meu Deus, com a tua providência nesta noite. Entra na penência, opera na vida do teu povo, faz coisas grandes, faz sinais, faz maravilha. Oh, meu Deus, faz milagre dentro das prisões. Confirma a tua vitória, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus.